Boa noite a todos. Começando nova etapa, né? Nós vamos falar hoje o tema A Pedra do Caminho. Acho que todo mundo já conhece uma pedrinha aí nas suas passagens, né? Então a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Especialmente porque ainda não estamos muito distante da mudança de tempo, né? De ano. E eu creio que passadas 2 semanas e pouquinho, né, 15 dias, né? Muitos de nós, na transição, fizemos a reflexão acerca daquilo que passamos, experimentamos no ano passado e planejamos, né, alguma coisa para esse ano, algumas mudanças, algumas etapas de melhora. Eu falei 2 semanas, já esqueceram tudo. Pode ter certeza. Infelizmente é assim mesmo. Aliás, a mudança de ano, um dos fatores, porque o ano podia contar assim, né? Tirando os fatores extra-científicos, né? Que é a interferência do movimento da Terra em relação ao Sol, essa contagem, né? Alheio a esse fator científico, um dos fatores que ocorre a mudança do tempo é exatamente para o homem estagnar naquele momento para poder exatamente planejar, para poder arquitetar algo melhor, ter um tempo de reflexão. Então, tem uma espécie de um dosador, de uma medida. Assim, vamos parar agora, analisar o que nós fizemos e vamos ver o que a gente pode fazer, né? E parece que sintomaticamente a isso, nós somos impulsionados a isso, né? O momento nos inspira a isso, né? A gente passa pelo Natal, por aquele momento sublime, e aí na mudança do tempo a gente já começa a arquitetar, puxa, como é que será essa mudança? Não vai mudar nada, vai mudar só o tempo, o dia, o calendário, mas nos suscita isso, essa mudança de tempo. Mas é preciso que a gente agregue isso em nossas vidas, incorpore isso em nossas vidas, que a gente estude isso em nossas vidas. Vou falar bem agora aqui em relação à necessidade do estudo, de todas as formas. O estudo daquilo que a gente espera da vida, para ter um melhor conhecimento de nós, para descobrirmos quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, né? A doutrina espírita nos traz resposta disso, mas é preciso que a gente desperte a isso, que a gente vá buscar isso de alguma forma, porque nós ficamos muito estáticos em relação aos acontecimentos, aos fatores da vida, e esquecemos de nós, de nos questionar, de nos interrogar mesmo acerca daquilo que queremos da vida, ou o que esperamos, ou o que queremos fazer. É curioso, tem um palestrante, ele é do Nordeste, ele faz um comentário muito bacana em relação a isso, em relação a esses questionamentos, né? E ele é um consultor espiritual, ele dá atendimento público, né? E eu acho a forma legal como ele faz, e ele fala que em certo momento que a pessoa começa a frequentar ali a casa espírita e começa a fazer aquela consulta e tal, e num dos determinada consulta com a pessoa, ele pergunta para a pessoa: eu preciso saber de você, quem é você? Aí a pessoa, assim, como que sou eu? Está com a minha fichinha aí, tem meu nome aí, como quem diz, né? Você tem tudo para saber de mim. Não, eu quero saber quem é você, o que você almeja, quem você é, qual a tua particularidade. E eu tive que fazer esse teste, é difícil se a gente se questionar quem nós somos, o que a gente busca, né?
E ele fala mesmo da dificuldade das pessoas a falar, mas sob ponto de vista que o senhor quer que eu fale? Não tem ponto de vista. Fale de você, é o único ponto de vista que eu posso ter. Fale de você. Quem você é? Realmente nós não nos conhecemos. Agora, pede para falar do vizinho que te importuna, do patrão, de um familiar indesejado. Nossa, vai dar meia hora, se você não falar, não, para, chega, já conheça a pessoa. A gente tem muito para falar dos outros, porque a gente faz uma reflexão dos outros e esquecemos de nós. E essa é uma colocação que ele faz, muito certeira, porque nesse contexto de planejamento, a gente tem que fazer essa reflexão. Dentro dessa reflexão, a gente vai descobrir por que a gente passa por experimentos difíceis na vida. E ele coloca isso de uma forma que ele começa a conversar com as pessoas e a pessoa começa a falar assim, eu posso falar que eu sou uma pessoa triste, porque aí você sabe o teu comportamento, se você é uma pessoa alegre, uma pessoa triste. E aí ele começa a investigar a vida da pessoa, ela começa a perceber que tem mágoa em relação ao pai, em relação ao filho, em relação ao irmão, alguma coisa que está contida dentro dela, que a provoca dessa maneira, que a leva a ser desse modo. Então, cada um de nós tem a resposta necessária daquilo que nós experimentamos na vida, da pedra que nós temos que enfrentar, do desafio que nós temos que passar nessa experiência. É certo que há muitos desafios dolorosos, a gente tem visto situações, e é óbvio que a gente não vai de imediato encontrar essa resposta em nós, se porventura experimentarmos isso. Porque está escrito lá nas ondas das encarnações pregressas, essas necessidades. Mas fato é que se ao experimentarmos da mesma forma, não tentarmos buscar a resposta para aquilo que estamos experimentando, para entender o tamanho daquela pedra, o tamanho daquele desafio, nós vamos continuar, sim, cuidando da vida dos outros, esquecendo a nossa, buscando corrigir aquilo que nos levou a experimentar aquele desafio, sem, no entanto, sair do lugar, sem, no entanto, ter o objetivo alcançado, porque a gente não vai se dar oportunidade. Então, essa reflexão que a gente faz em relação a essa situação que a gente enfrenta muitas vezes, fazer um planejamento de algo, e é gozado que eu conheço muitas pessoas, eu não precisa levantar a mão, tá? As pessoas que chegam no final do ano, faz esse planejamento, fala, quero ver se o ano que vem mudo isso, muda aquilo, ou fala consigo mesmo, com certeza faz, e aí sai, se prende às superstições, não vou vestir roupa escura porque dá azar, não vou passar sem dinheiro no bolso, vou pular as 7 ondas, vou jogar rosas no mar, e uma série de coisas. Quem caminha de manhã como eu caminho na praia, a única coisa que viu foi a quem ofereceu, devolveu, porque as flores estavam tudo lá, estavam caminhando de flores. Quem jogou não percebeu isso. Mas são superstições que a gente busca para se sustentar nas nossas verdades, porque a gente muitas vezes falta coragem de enfrentar esse desafio e falar assim, peraí, eu não vou buscar algo que não tem uma estrutura sólida para me sustentar na minha forma de pensar, ou naquilo que eu quero, ou naquilo que eu almejo. Eu vou buscar algo sólido para me garantir dessa verdade. E a doutrina espírita, ela é uma doutrina reveladora, na qual ela diz que o princípio básico dela é a razão. É fundamentada na verdade. Então,
É uma doutrina de uma fé raciocinada. A gente não vai acreditar nas coisas porque acredita. Não, a gente vai acreditar porque a gente sabe, porque a gente estudou para isso, porque a gente buscou recursos para entender o mecanismo da vida. Né? Então, é dessa propriedade que nós estamos falando, dessa busca que tem que ser diferenciada em nossas vidas. Esse desafio que nós temos de enfrentar as nossas verdades, de buscar compreender com grandeza qual é o desafio que eu tenho que experimentar, qual é a pedra que está no meu caminho, como eu faço para removê-la. Porque, em verdade, o tempo passa e nós nos acomodamos. Nós não sabemos o dia da transição, mas com certeza, cada dia que vivemos é um dia mais próximo dela. É um dia a menos que nós perdemos a oportunidade de buscar. Até uma fábula em relação a isso, que fala que um rei que estava ali observando os seus súditos e via aquela acomodação ali naquele povo e ninguém se mexia, ninguém se movimentava para fazer algo diferente ou demonstrar capacidade ou presença ativa. Então ele pegou um dia, ele teve uma ideia, ele falou assim: eu vou pegar na entrada do palácio, e mandou colocar uma pedra gigante durante a noite. Uma pedra enorme. Interrompeu o caminho. E aí ele ficou escondido no amanhecer para observar o comportamento das pessoas. E aí veio lá um dos súditos, viu aquela pedra, chegou lá, olhou para um lado, olhou para o outro, como é que eu vou passar? Aí sentou numa outra menor lá e falou: poxa vida, o que é isso? Alguém não tem o que fazer, veio trazer problema para os outros? E aí chegou um outro agrupamento de súditos, começou a fazer mesmo questionamento, falou: vamos esperar aqui, não sentar, que alguém vai vir aqui remover. E aí chegou um outro súdito, mais matuto, mais esperto, e chegou e observou aquilo e falou: gente, falou para os companheiros, a gente não pode ficar aqui o dia inteiro esperando que alguém venha remover a pedra, a gente tem que fazer alguma coisa. E convocou todo mundo para ajudar, e ninguém quis, ninguém se manifestou, falou: não, isso não é problema meu, não fomos nós que colocamos a pedra. Quem colocou que venha remover, nós vamos ficar aqui até... E aí ele, insatisfeito com aquilo, ele foi lá, empurrou, pegou uma madeira, fez um calço, puxa para cá, puxa para lá, a pedra se moveu e ele conseguiu aos pouquinhos fazer com que a pedra saísse do caminho. Quando ele fez isso, embaixo, no meio de onde estava a pedra, tinha um buraco junto com o saquinho. Ele foi lá, pegou o saquinho tinha um bilhete. Ele abriu o saquinho com esse bilhete e leu lá, falou assim: esta é a recompensa pelo teu esforço, pela dinâmica que você dá à tua vida, nos teus propósitos. E tinha moedas de ouro. E aí nisso apareceu o rei. E o rei cumprimentou, né, pela sua capacidade de ter essa dinâmica, de ter essa espontaneidade para enfrentar os desafios. Né? Então essa historinha aí, ela vem demonstrar o quê? Que cada um de nós, quando enfrenta um desafio, tem a oportunidade de vencer esse desafio, de vencer essa pedra, de tirá-la do caminho, de removê-la de alguma forma, e que a gente, com isso, está se habilitando a ter a recompensa. Não vai ser aquelas moedas de ouro, pode ter certeza. Mas, pelo menos, a gente vai ter a recompensa da gente se sentir mais fortes, mais convictos daquilo que a gente quer.
Tem dois irmãos psiquiatras americanos, há muito tempo atrás, eu não vou lembrar o nome deles, eles fizeram um estudo em relação a essa fábulazinha do comportamento do homem na sociedade, e descobriu que realmente nós, o grupo dos seres humanos são, de certa forma, as suas atitudes acabam em três grandes grupos diferentes. Um grupo que assiste aquilo passivamente, a todos os desafios, a tudo que acontece na sua vida, assiste passivamente, deixa assim, uma hora de resolver. Há um grupo que reclama pelaquela pedra, pelo desafio, terceiriza a culpa, alguém há de fazer. É culpa do governo, é culpa do meu patrão, é culpa do prefeito que não resolveu, é culpa... Terceiriza. E há aquele que tem a propriedade de enfrentar o desafio. Então, essas características, estudadas por esses dois irmãos psiquiatras, é bastante coerente, porque a gente observa isso mesmo dentro da sociedade, dentro das pessoas que enfrentam as suas dificuldades, as pessoas que vêm em busca de resolver os seus problemas, de tentar uma ajuda para si, mas acabam, porque primeiro, ela só vai buscar a religião quando não há mais recurso. E quando ela chega na religião, que ela vai buscar, especialmente na doutrina espírita, porque fala quando algo além das nossas possibilidades, de um plano que nós não temos controle, e que notadamente ajuda, eles acham que eles têm poderes de chegar aqui e ajudar, e resolver os nossos problemas. Então há esse grupo mesmo que chega na casa espírita e acha que as coisas vão acontecer assim, no estalar de dedos, como se os nossos problemas fossem ser resolvidos dessa maneira. Razão pela qual a gente tem que planejar as nossas vidas, de maneira que a gente possa dar cumprimento àquilo que a gente almeja. É preciso esforço, é preciso a dedicação àquilo que nós nos propusermos. Porque senão, nós vamos achar que tudo fica por conta de Deus. Deus resolve. Estamos terceirizando a questão. Deus nos ajuda sim, mas é preciso que nós tenhamos a capacidade de mostrar o nosso esforço, mostrar o nosso ânimo em relação àquilo que queremos conquistar. Nós não podemos nos deter mais nas religiões que atribuía tudo a Deus. Deus faz, Deus resolve, Então, nós temos que ter a conscientização de que Deus está do nosso lado. Deus ama a todos os seus filhos, indistintamente. Preste atenção. Deus ama a todos os seus filhos. Então, ama a mim que estou sendo prejudicado e também ama quem está me prejudicando. Deus ama a ele também. Não é conivente com ele, porque as suas leis, a dinâmica das suas leis vai fazer com que um dia ele se rebelite perante as suas leis. Mas Deus não deixa de amá-lo porque ele está nos prejudicando. Há uma passagem de Jesus que de vez em quando a gente cita pela profundidade de ensinamento que ela traz, mas há uma questão que nós nunca citamos e iremos citar hoje, que é em relação àquela passagem da mulher adúltera. Muita gente, e eu vi também muitos espíritas também fazendo conceitos equivocados daquilo. Não estou aqui na linha de julgamento, mas eu prefiro ter um critério mais ponderado em relação
e conhecendo e estudando Jesus como a gente estuda, a ter um conceito diferente, né? Porque naquela questão da mulher adúltera, quando ela é trazida pelos homens do Sinédrio ali e coloca para Jesus o seguinte: a lei manda que ela seja lapidada em praça pública, porque ela foi pega em adultério. E tu, o que dizes? Para confrontar Jesus, para desafiar Jesus. Inclusive, quem gosta de assistir ao filme lá de Jesus, lá na época da Páscoa, passa sempre, né? Eles fazem uma colocação de Jesus ali, da forma como Jesus falando com raiva para aqueles homens do Sinédrio, como se estivesse repreendendo. E na verdade não é isso. Na verdade não é isso. Jesus fala mansamente, tanto que ele se abaixa, é a única vez que se viu Jesus rabiscar alguma coisa. Ele se abaixa e rabisca alguma coisa no chão, levanta e fala mansamente àqueles homens que se sentiam os poderosos. Vasculha a consciência primeiro de cada um e fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele fala mansamente. Então Jesus, em momento algum, ele estava favorecendo ao erro, como dissemos aqui, como Deus também ama aquele que nos prejudica. Jesus de maneira nenhuma estava favorecendo ou protegendo a mulher adúltera, bem como não estava condenando a atitude daqueles homens do Sinédrio. Só estava chamando-os à consciência para que fizessem uma reflexão sobre as suas atitudes. Estava então lhe dando uma oportunidade, porque Jesus amava também a todos. Né? Então é diferente essa situação da análise do momento, da análise da situação vivida, na permissividade da lei, aquilo que nós podemos buscar, aquilo que nós podemos compreender. Então, quando nós estamos diante de um desafio, a nossa busca a Deus, ou a Jesus, ou aos Espíritos, para que nos insufle ideias, para que a gente possa encontrar uma saída, possa encontrar um norte para resolver, nos ajudar a entender aquela situação e conseguir se desvencilhar dela. Em absoluto, não temos que colocar isso nas mãos de Deus, né? É como se fosse, vou deixar que Deus resolve. Muitas vezes a pessoa age, tem esse comportamento, porque não tem o conhecimento da religião, como dissemos, acostumados às religiões do passado que envolvia a criatura na lei da barganha. Faça porque Deus vai te dar, faz aqui. Não existe barganha. Não existe barganha. Se nós tivermos um débito perante a lei, nós seremos cobrados desse débito. Então, o que nós temos que fazer? Aprender como sanar esse débito e não criar mais dívidas. Jesus mostrou isso àqueles poderosos, quando ele estava lá na porta do templo, e as criaturas vinham lá no gasofilácio, depositavam as suas fortunas lá, e aí Jesus falou a um deles: antes de depositar a tua oferenda no altar, vá primeiro reconciliar-te com o teu inimigo. Ou seja, é muito mais importante a gente planejar as nossas vidas para viver em paz com todos, do que fazer uma média. Eu vou comprar Deus, ou sou bonzinho Deus, eu estou dando aqui porque eu tenho muito, eu vou dar aqui. Não adianta. Não existe essa barganha. Né? Então não vamos colocar a responsabilidade para Deus. Tem até uma historinha que é até engraçada, que um fazendeiro levou um pastor para conhecer sua fazenda, e chegou lá, quando viu o gado espalhado, nossa, que beleza, que gado bonito, graças a Deus,
Graças o pastor falando para o dono da fazenda, e o fazendeiro continua mostrando, ó, aqui é o mineral, tal, aqui é o... E cada lugar que ele mostrava, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Chegou no final, quando o pastor foi embora, ele falou para o fazendeiro, olha meu filho, você agradeça a Deus todo dia por essa fazenda que você tem. Ele falou, olha pastor, eu agradeço sim a Deus todos os dias por essa fazenda que eu tenho. Mas o senhor precisa ver como ela estava quando Deus tomava conta sozinho. Entendeu? Então nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta chegar lá, isso aqui vai ficar bonito, porque Deus vai fazer ficar bonito. Não adianta. Não é assim que funciona. Nós temos que dar a nossa parte. Nós temos que nos envolver com o nosso problema, com o nosso desafio. Tem uma passagem no Evangelho que é uma experiência inédita. Essa passagem, aliás, é uma das passagens que ela dá para tirar muitas conclusões e tantos outros temas para outras palestras. É a passagem do cego Bartimeu. Esse cego, quando Jesus adentrou na cidade e ele viu aquela aglomeração e tal, esse cego, com todas as suas dificuldades, conseguiu chegar até Jesus, sem que ninguém o levasse, porque lá era assim, todos sabiam o verbo de Jesus, o verbo de amor. Então era preciso ter amor com o seu semelhante, como ele ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, nós tínhamos que amar a Deus da mesma forma como nós amaríamos o nosso semelhante, né? Mas lá não tinha isso. Jesus chegava, os caras atropelavam. Você não pode chegar, problema seu. E esse cego conseguiu chegar até Jesus. Aí conseguiu chegar até Jesus e chegou na frente de Jesus. Jesus perguntou para ele: o que você quer de mim? Parece incoerência, né? Um cego chega diante de Jesus como se só o pastor falou: ô meu, o que é? Você não está vendo aqui? Você não está entendendo, né? Mas tem um fundamento por que Jesus perguntava para as criaturas por que ela queria. E aí o cego chegou e falou para Jesus: eu quero que tu me cures. Mas Jesus se fez meio de surdo, sabe? Perguntou de novo: o que você quer de mim, Bartimeu? E Bartimeu falou novamente para Jesus: eu quero que tu me cures. Muito bem. Antes de Jesus dar o veredito para ele, antes de Jesus dizer a ele: seja-te feito conforme creste, vamos fazer uma análise do Bartimeu, do que ele era. Bartimeu era cego. Ele nem nome tinha. Bartimeu significa o seguinte: na lei da época, todo prefixo bar significa dizer filho de. Então, Simão bar Jonas, Simão filho de Jonas. Bartimeu era filho de Timeu. Quem era Timeu? Ninguém sabia nem quem era Timeu. Bartimeu foi o nome que deram a ele. E o segundo aspecto é o seguinte: naquela época, Roma havia tomado a Judéia já há algum tempo. E o Império Romano, ele era muito disciplinado, muito organizado. Então não tinha essa de estar indigente, chegar e falar: eu sou pobre, vou me encostar aqui na rua, vou pedir esmola. Não. Os pobres, os indigentes, os incapacitados, como aquele cego, eram feito um cadastro. A partir dali ele passava a ser ninguém, ele passava a ser um miserável. E por isso ele recebia uma capa. Uma capa. Ele vestia essa capa que lhe dava direito de pedir esmola na rua. Tá? Então, se vocês forem ler a passagem do Bartimeu, para vocês entenderem por que o Evangelho diz assim, depois que Jesus diz a ele: seja feito conforme creste, ele diz assim: eu, tomado da sua fé, deixou a capa e seguiu. Esse deixou a capa foi
exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus fez a segunda vez a pergunta e Bartimeu manifestou que ele queria ser curado, e Jesus falou a ele, seja-te feito conforme creste, ele abandonou a sua capa, largou mesmo sua capa e já enxergando, seguiu o seu caminho. Notem bem, Bartimeu era cego de nascença, ele não tinha estudo, não tinha profissão, ele não tinha nada, ele vivia na rua, era um miserável. A capa lhe dava esse título. Falávamos da capa, a pessoa ganhava uma capa e na capa estava escrito, eu sou um miserável, tenho o direito de pedir na rua. Ok? Então ele largou aquela capa, atrás dele haviam outros miseráveis. Vocês imaginam o que aconteceu quando ele largou a capa, né? Foi uma briga entre os outros miseráveis para pegar a capa. Olha o desafio de Bartimeu. Não bastava só ele ser curado. Então, ele saiu da sua zona de conforto. Por quê? Porque ele estava lá, ele é cego, ele tinha a capa, ele tinha o direito de pedir, as pessoas tinham, entre aspas, a obrigação de ajudar. Mas ele não, ele sabendo, conhecendo-se, e se sabendo incapaz de tudo, sem profissão, sem ninguém para auxiliar, ele não teve medo. Ele confiou plenamente em Jesus. Ele sabia que a sua cura ia além da cura física. Ele sabia o desafio que iria enfrentar. Porque a partir dali, ele teria que trabalhar para se manter, para se sustentar, para fazer um nome. Então, esse é um dos pontos de que a gente fala nessa palestra, nessa reflexão sobre a pedra no caminho. Não é inoportuna a pedra. A pedra é sempre uma necessidade. A doutrina espírita nos fala que a lei de causa e efeito, ela é vigente em nossas vidas, trazendo a nós o desafio que necessitamos. Então, quando a pessoa está ali naquela família, agregada a espíritos que não se dão bem, ela não está na família que merece. Não, ela está na família que precisa. Por quê? Porque existem duas famílias. A família consanguínea e a família espiritual. A família espiritual são aqueles laços de pessoas amigas que parecem nossos parentes, né? É mais do que o irmão. Nossa, temos um amor para aquela pessoa, a gente não sabe explicar por quê. Por quê? Porque é de tempos. Porque já se construiu um laço consanguíneo e se afinou esses laços, se apertou esses laços e se tornaram laços eternos entre espíritos. Então, aquela experiência que nós estamos tendo de desafio são espíritos inimigos, espíritos que não teve oportunidade ainda da consanguinidade em nós, mas que nós temos que aproveitar a oportunidade. É a pedra colocada, é o desafio ofertado. Então, ao invés de pular a pedra, de contornar ou ficar parado e não avançar, vamos removê-la do caminho, vamos remover esses desafios, afinar, depurar essa oportunidade para que esses laços se tornem mais apropriados futuramente. Então, cada um de nós tem um desafio, seja na família, seja no trabalho, seja no emprego. No emprego, olha, é tão paradoxal isso para nós, que muitas vezes a criatura se prepara, o jovem mesmo, se prepara para alguma função, para aquilo, e aí ele começa a enxergar uma outra oportunidade, mas ele está bem no trabalho, já há 10 anos que ele está lá, mas se eu for para lá e não der certo, e ele acaba pendurando o diploma na parede do quarto e não enfrentando o desafio que precisa. Abrindo vaga para uma pessoa para fazer uma função que seria menos capacitada do que ela naquele momento, né? E dando oportunidade a outros. Então hoje tem um nível de desemprego de pessoas que não conseguem porque ou não tem oportunidade, ou não tem
a capacidade necessária para algum cargo, porque algumas pessoas que têm capacidade de enfrentar novos desafios não têm o approach, não tem aquele ânimo de enfrentar novos desafios. É preciso reciclar as nossas vidas, é preciso não ter medo, como Bartimeu. Bartimeu saiu da zona de conforto, mas falou assim: eu estou confiante, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar, eu sei o que eu vou buscar. E nós temos que ser assim em nossas vidas. Nós temos que nos dar essa oportunidade. Fazer o planejamento, mas não é passar uma semana e esquecer, é ir adiante, é crescer na direção nesse sentido. Porque só assim nós teremos a oportunidade de conhecer a nossa capacidade, de enfrentar as nossas limitações. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que nos oferece essa oportunidade de conhecermos com propriedade aquilo que nós somos, aquilo que buscamos, aonde podemos chegar, qual o desafio que nós vamos enfrentar. Nós temos que ter a coragem de largar as nossas capas. A história da religião nos mostra duas pessoas antagônicas que tiveram coragem de largar as suas capas. Bartimeu, que era um incapacitado, e Saulo de Tarso, que era um orgulhoso, que era um doutor da lei. Saulo de Tarso, para se transformar em Paulo de Tarso, ele teve que ter a audácia de largar a capa do orgulho, a capa da soberba, para compreender humildemente a lição de Jesus. Então, o que falta nas nossas vidas não é ficar preso a superstições, ou a sorte, não. Nós temos que fazer a hora acontecer, nós temos que ter essa garra, essa vontade, esse ânimo e essa coragem para largar as nossas capas, enfrentando novos desafios. Muitos dos senhores, eu digo não só aqui, em qualquer canto que a gente profere essas palavras, acaba aguçando as pessoas, mostrando a cada um de vocês que vocês são capazes de estudar o Evangelho, de buscar entender a doutrina espírita, de pegar o livro dos Espíritos e entender cada divisão daquela, cada parte daquela do livro dos Espíritos que esclarece sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós somos. Somos o Espírito que nós somos, transitando pela vida. Então, desafios em nossas vidas que acabam se tornando simples, das quais acabam arrastando outras pessoas para entender essa posição, essa postura que nós ocupamos. Um dos grandes desafios, nós falamos aqui, da nossa transição da vida. A morte ainda é um grande desafio para as pessoas. Quem de nós não tem essa certeza? É incoerência. É paradoxal, senão nós sabemos que vamos transitar. É um adversário, é algo que tem gente que não aguenta nem falar, não falar da morte. Eu queria minha mãe falava em câncer, nossa, ela não bate na boca, não fala essa palavra. Sabe, são desafios que nós temos que enfrentar. A morte é um desses. Se a gente entender o que ela é, o que ela representa, né, fica muito mais fácil, fica muito mais aceitável compreender o mecanismo. Né? Se eu chegar aqui e perguntar para vocês assim, quem quer ir para o céu? Porque nós criamos um paradigma de que o céu é um lugar bom, um lugar dos bons, um lugar dos eleitos, que a religião nos incutiu na cabeça. Se eu falar para vocês, levanta a mão, quem quer ir para o céu? Todo mundo aqui vai levantar a mão. Estou mentindo? Não, né? Agora, se eu falar para vocês assim, em seguida, então, sabendo disso, Jesus mandou um espírito bom com uma aeronave, está ali na porta. Quem quiser já pode embarcar direto para o céu. As mãos vão abaixar. Ah, peraí.
deixa para depois. Eu tenho coisa para fazer. Nós somos paradoxais. Nós somos isso. Então nós precisamos ter uma posição, largar esse medo, esse temor que nós temos de enfrentar os desafios e encarar a vida com realidade, com propriedade, com conhecimento. Tá? Gente, isso é mais que palavras, apenas um alerta. Os tempos estão se apertando mesmo. Nós estamos sofrendo esse approach, essa aproximação. Os tempos vão ficar difíceis. Não estamos falando de governo, estamos falando de nós como planeta, de nós como seres em evolução. Nosso planeta vai realmente sofrer uma transformação. Está caminhando para isso. Só que, como nós falamos no nosso dia, cada dia que nós passa em nossas vidas é um dia a menos, é um dia mais próximo da morte, o planeta, cada ano que passa, está mais próximo desse ciclo começar, dessa renovação. Então, é muito bonito a gente escutar lá na palestra espírita, fui lá, falando, nós vamos deixar de prova, de expiação, vamos passar para a regeneração. O pessoal pensa que a regeneração vai ser o planeta, vai ficar ali só o borboletinha e você passeando. Regeneração, gente. Regeneração, o nome está dizendo, é algo que nós destruímos, que nós temos que recompor. Então, é trabalho, é desafio, né? E esses tempos estão chegando. Não estamos colocando medo em vocês. Pelo contrário, eu quero colocar segurança, confiança, certeza. Porque quando nós nos apoderarmos do conhecimento, dos valores que a doutrina espírita nos passa, das informações que ela nos instrui, através das obras de Kardec, e é o quanto necessita, tá? Quando nós tivermos propriedade disso, nós vamos estar preparados para qualquer desafio. Para qualquer desafio, para qualquer pedra no caminho. Jesus assim informou: no mundo passais por aflições. Não temeis, eu venci o mundo. Espero que todos vocês vençam também. Muita paz em Jesus.